fígado e rins e a salvar mais e mais vidas. Casa Hope. Acesse hope.org.br e ajude. Feitos Assessoria, assessorando o crescimento do seu negócio. Assessoria contábil e fiscal, assessoria em administração de pessoal, legalização de empresa, declarações de imposto de renda, pessoa física e jurídica, licenças CETESB, bombeiros e prefeitura. Entre em contato conosco. Telefone 4705-5107, WhatsApp 99538-8523, 95297-6359 ou pelo e-mail contato@feitosassessoria.com.br. Avenida das Conchas, 678, Cidade de São Pedro, Santana do Parnaíba. Se você tem dúvidas ou quer receber orientações sem compromisso, consulte a Feitos Assessoria. Trianon, 24 horas no ar, a mais paulista das rádios. Metrópole em Foco, para discutir a cidade que queremos, seus problemas e suas soluções. Vamos lá, abrindo aqui o Metrópole em Foco de hoje. Estamos aqui com o Diogo da Luz. Diogo da Luz, ele é empresário, é administrador, é produtor rural, piloto de linha aérea. Ele foi um pouco de tudo, né? 60 anos, nesses 60 anos aí de vida, ele foi um pouco de tudo. Também fala aí muito sobre novos desafios, né? Combustível de uma vida longa e próspera. Não é o Marçal ele, hein? Vamos deixar claro. Casado aí, tem mais de 37 anos de casado? 42 anos de casado. 42, casou em 82 também? 82, exatamente. Então, vai ver que você saiu da igreja, eu entrei, hein? Nasci em 57, casei em 82, as duas melhores safras da história. Bom, então nós estamos aí combinados. Célio Egídio, advogado, jornalista, comentarista aqui do programa Metrópole em Foco. Bom dia também, Célio. Bom dia, Pedro. Tá aí, estava aguardando o Bruno, né? Mas acho que o Bruno na quinta-feira é super corrido, né? A redação lá da Gazeta de São Paulo. Tudo bem. Mas hoje a gente quer fazer o seguinte, né? Vamos fazer um programa diferente, porque nós vamos fazer pelo menos uma análise da situação dessa campanha eleitoral, como é que está, um sobe e desce, os institutos de pesquisa também devem estar meio maluco, porque eles também não estão se entendendo o que é que está acontecendo. Mas vamos aí, eu quero abrir com o Diogo da Luz, porque quem não segue já vai seguir, né? Diogo da Luz BR. Diogo da Luz BR, vai lá que tem umas análises assim sensacionais, né? Diogo. Bondade sua, Pedro, de forma alguma. Fico muito contente de estar aqui. É um dos programas que eu mais gosto de participar, até porque eu adoro falar de assuntos da cidade, assuntos cotidianos. Eu falo de Brasília, todas essas coisas da política, mas quando a gente fala da cidade, a gente fala do nosso dia a dia, aquilo que realmente nos afeta. Então eu fico muito contente de ver. Agora, essa campanha me parece realmente uma coisa inusitada, porque até março, abril, maio, estava muito claro que ia ser a campanha mais mole, mais xoxa, mais assim, meio polarizada, mas praticamente só dois candidatos fortes e outros mais fracos, né? Que era Ricardo Nunes de um lado, o Guilherme Boulos do outro, o Datena que prometia e ninguém acreditava que ia ser candidato. Depois tinha mais a Tabata Amaral, com uma certa novidade, a Marina Helena, e os outros mais fracos ainda, mas as duas não mostravam força. Então parecia que já estava meio resolvido. Vai ser entre um dos dois, né? Até que Datena resolve virar candidato, mas principalmente chega um sujeito botando fogo no parquinho, que é o Pablo Marçal, né? Deixou todo mundo absolutamente atônito, e eu estou pensando quando que eles vão conseguir botar os pés no chão de novo e entender o que está acontecendo, da onde para onde que eles têm que correr, porque até agora estão todos perdidos. Então, Célio...
Bom, Pedro, bom dia, né, a todos nossos ouvintes do Metrópole em Foco, né, da nossa Rádio Trianon. Bem-vindo, Diogo, novamente. Bom, Diogo, vamos tentar aí decifrar, né, aí a nossa eleição 2024 atípica, né? E como um brevetado e piloto de linha aérea sabe que tem hora que uma navegação tem turbulências. De fato, a sua apresentação inicial apresenta a polaridade esperada dos municípios. Então era isso que era esperado, inclusive é isso que Brasília determinou e é isso que o bolsonarismo também determinou para que fosse, né? Só que nós tivemos uma dissidência no que nós chamamos de direita, vamos falar desta forma, que foi Pablo Marçal. E ele incrementou uma série de situações e quase que excluiu a figura do Bolsonaro, não do bolsonarismo, né, desse teatro que é o teatro das eleições. E até eu gosto de acompanhar uma repórter escreveu um termo interessante de Marçal, né, um cavalo novo, né? Então um cavalo novo na direita, e isso mudou um pouco o aspecto da direita. Nós podemos já começar a entender que a direita ela se deslocou o seu ícone para Pablo Marçal, pelo menos aqui em São Paulo, e o Bolsonaro ficou com aquele tipo patriarca, patrono, mas nós temos aí uma pessoa nova, um novo player, um outsider, né? Que é um outsider, embora não seja outsider, que ele tentou campanha para presidente, né? Mas um outsider aí da política. O que você entende aí da chegada do Pablo Marçal, antes de voltarmos aí no clássico Boulos, Ricardo Nunes? O que você acha desse player Pablo Marçal? Eu acho que realmente muda tudo, absolutamente tudo do que a gente tinha esperado para essa campanha e na forma de fazer campanha. Outro grupo que eu acho que está muito preocupado são os marqueteiros tradicionais, porque o Pablo está mostrando que é outra maneira de se fazer campanha hoje em dia, é completamente diferente do que todo mundo imaginava. E uma coisa que tanta gente está criticando é o abuso do poder econômico que o Pablo estaria usando. Mas, gente, abuso de que poder econômico? Então, inclusive falando abuso do poder comunicacional, que é uma novidade para mim, quer dizer, abusar do poder de se comunicar, mas não é isso que tem que fazer um candidato, se comunicar o máximo possível, e a gente não precisa facilitar a comunicação dele. Então, quando falam que ele está abusando do poder econômico, e eu vejo que tem candidatos a prefeito concorrendo com ele, recebendo 13, 14, 18 milhões de reais de dinheiro público nosso, pagadores de impostos, para fazer campanha, eu penso, aonde que está o abuso? Me parece que muito mais de quem está colocando esse monte de dinheiro. Na verdade, que eu sinto que as pessoas não entenderam o que ele está fazendo. Ele criou uma rede de comunicação muito bem feita, que distribui cabos eleitorais, podemos dizer assim, cabos eleitorais eletrônicos, coisa que quase ninguém sabia usar. Exatamente. Então ele faz uma publicação e manda para centenas de seguidores deles, que mandam para centenas de outros seguidores e vira aquela corrente que espalha muito rapidamente, que é o sucesso das redes sociais. E mais, ele acaba ganhando algum dinheiro com isso. Porque quando ele não pode especificamente na campanha, mas os seus seguidores ganham. Porque quando você multiplica muito algo na rede, a própria rede acaba remunerando a pessoa. E aí nós vamos dizer, o que tem de errado nisso? Num sistema que o sujeito está se comunicando com outras pessoas que voluntariamente estão repetindo o que ele está fazendo e que a rede está pagando, mas não está pagando para forçar política, para isso, para aquilo, porque é o jeito da rede fazer sempre. Aumentou a interação na rede, a rede faz uma pequena remuneração para as pessoas. Não é grande, mas é o suficiente para uma pessoa que trabalha de casa poder ter um pequeno ganha mais. E assim está se espalhando barbaramente. Além disso, ele tem uma capacidade de se comunicar com todos e de dar nó na própria imprensa, que é uma coisa impressionante, né, gente? Nós vimos aí, né, que ele foi convidado para os debates, depois até por umas sabatinas, né? Não vou dizer que o da TV Cultura não foi um debate, foi uma sabatina, né? Mas ele deu nó a Vera Magalhães é sensacional, mas ela começou a perder a cabeça. Perdeu a cabeça. Ela perdeu a cabeça, que ela falou, ele respondeu. O rapaz também do UOL, o outro Pedro lá, que era de uma imprensa independente, começou a perder do rap, aí ele foi lá, começou a cantar o rap, falou, o rap eu sei. Quer dizer,
eu acho assim, é fantástico. Não que ninguém aqui está fazendo campanha para ninguém, mas nós estamos analisando uma coisa. Olha, chegou aqui... Nós estamos vendo uma fotografia, um filme que está acontecendo, Eu recebi aqui o Bebeto Haddad, que ele é candidato a prefeito pelo Democracia Cristã, que é do Emael. Na verdade, o Pablo ia sair pelo Democracia Cristã. Tá? O Bebeto Haddad, como presidente municipal, não, presidente estadual do Democracia Cristã, falou: ótimo, perfeito, eu vou ser o teu mentor político, você vai fazer a campanha, mas eu vou te direcionar politicamente como tem que fazer, eu sou o teu vice, não quero ser o candidato. O Bebeto, aqui mesmo ele falou, nós perdemos só que o Marçal, ele foi falar alguma coisa aí a respeito do Emael, falou: Emael tá velhinho, isso aqui logo ele morre, aquele negócio todo, mas a gente vai tocar o partido. E o Emael não gostou e falou: olha, não quero ele como candidato. Se ele quiser, ele fica no partido. Ele falou: olha, ficar no partido eu não quero. E de última hora ele saiu correndo e foi pro PRTB. Eu acho que o Emael e o DC perdeu uma grande oportunidade. Sem dúvida. E agora eu recebi aí que a Justiça Eleitoral, porque o PRTB entrou, uma ala do PRTB entrou na Justiça Eleitoral pedindo o cancelamento da candidatura do Marçal, porque, sei lá, porque não seguiu o estatuto, mas ela negou. A Justiça Eleitoral nega o pedido da ala do PRDB e mantém a candidatura do Marçal, que era o que estava todo mundo esperando, inclusive os outros candidatos estavam esperando essa Eles alegaram vícios insanáveis e são só correções. Pois é. Faturou. Mas no fundo, para mim está cada vez mais claro. Os demais concorrentes não entenderam a mecânica que ele usa. E por não entenderem, acham que é injusto. Mas não tem nada de injusto. Não. Falar, mas tem um monte de ilegalidades. Pode ser que tenha havido ilegalidades no passado. Nós, por sinal, não conhecemos a vida passada do Pablo Marçal. É a primeira vez que a gente está caminhando para votar em uma pessoa, porque ele vai ter uma boa votação, sem dúvida. O que pouco se sabe sobre a sua vida de verdade. Quer dizer, normalmente a gente acompanha, mesmo que à distância, o desenrolar, o crescimento, a família e tudo isso de um candidato, e dessa vez nós não temos, né? Mas eu vejo muito claro que todos os candidatos se perderam totalmente na história. Eu fico pensando, por exemplo, vamos ver de um em um. O prefeito, o Ricardo Nunes, já tinha uma campanha estruturada, ele tem a prefeitura mais rica da história da cidade, ele fez um acordo muito inteligente com o governo federal ao fazer aquele acerto do Campo de Marte, que era uma discussão que vinha desde a década de 30, para saber quem era o dono do Campo de Marte. Como toda operação é Infraero, agora não é mais Infraero, mas enfim, é governo federal, ele falou: vamos fazer um acordo, a gente já transfere de uma vez essa pendência que fique somente do governo federal, Campo de Marte, e cancela uma dívida de 25 bilhões da prefeitura. Acertadíssimo. Então, isso deixou a prefeitura 25 bilhões mais rica. Como pagava coisa de 3 bilhões e meio por ano de amortização dessa dívida, de repente tinha 3 bilhões e meio livres no caixa da prefeitura, que isso para obras é uma maravilha, além dos quase 120 bilhões do orçamento, né? Aí ele fez a faixa azul de motocicleta, uma coisa que não morreu um motociclista dentro da faixa azul ainda. Eu sei que tem gente que não gosta, que tem gente que acha que é ruim, mas as motos existem, elas andam na cidade e vão continuar andando porque o CONTRAN assim determina. Então, criou-se uma forma que, diga-se de passagem, ele era contra. O secretário de obras, o Ricardo Barbosa, né? Que era o secretário de trânsito, que acabou... O de obras é o Marcos Monteiro. Exatamente, fiz confusão, era o de trânsito. Convenceu ele de fazer. Mas ele não usa isso na campanha. Se ele mostrasse para as pessoas que essa faixa azul, só ela, com custo baixíssimo, está diminuindo a mortalidade de motociclistas na cidade, que era, no ano de 2022 foram 364
motociclistas que morreram na capital. Isso caiu, não tenho o número exato, mas caiu consideravelmente nas avenidas que tem a faixa azul. Ele não consegue divulgar isso, porque ele reclama que o Pablo Marçal não fala de propostas, mas ele fala mais do Pablo Marçal do que das propostas dele próprio. E aí a gente vê, o Datena parece que não entendeu ainda o que está fazendo nessa campanha, né? Ele próprio está com cara de que eu vou até o fim, porque vai ficar chato eu parar no meio, mas eu vou de leve, eu vou meio curtindo aqui, passeando. O Boulos também não sabe mais o que está fazendo aí, está mais preocupado em responder ou ter o cuidado de não conversar mais com o Pablo Marçal e não fala das propostas dele. A única que eu vejo que está ganhando alguma coisa é a Tabata Amaral, que seguiu um caminho que eu não posso concordar, que ela é a que mais está trabalhando para tentar tirar o Pablo Marçal da corrida no tapetão. E tirar no tapetão significa tirar do eleitor o direito de escolher. Eu acho que o eleitor tem que escolher. Mas, de toda forma, ela agrada os seus seguidores e ela ganhou uma certa relevância porque ela conseguiu enfrentar o Pablo Marçal um pouco mais de igual para igual e isso trouxe respeitabilidade. Mas muito longe de jogar ela no segundo turno, pelo menos por enquanto. E com isso, o Pablo deita e rola. É o que nós estamos assistindo aqui, né? Diogo, vamos falar um pouquinho sobre Ricardo Nunes. É factível na cidade de São Paulo que nós estamos vendo obras que aconteceram aí de novembro para cá, dezembro para cá. Será que não foi um erro estratégico do Ricardo Nunes, quando ele assumiu na condição de prefeito, permanecer, né, uma memória, logicamente, com todo respeito ao prefeito da cidade, né, propriamente dito? Será que ele não cometeu um erro também na coisa de retalhos que foi deixado para ele nas secretarias, né? Porque são vários compromissos que não eram deles. E sabemos que a construção por uma eleição, ela não nasce 6 meses antes, 7 meses antes, né? A gente vem acompanhando várias cidades, os prefeitos que estão sendo aptos à reeleição, com uma aprovação de 50%, 60%, eles começaram realizações, não no primeiro ano que tem um problema orçamentário, mas começaram uma série de realizações em todos os anos. E a gente está vendo o quê? Uma Avenida Santa Amaro com um monte de obra que mais irrita, né? Agora está terminando algumas partes, que mais irrita do que você fica feliz, né? Sem dúvida. Uma Eusébio Matoso que tem obra dos dois lados, você não consegue andar no túnel. Será que não houve um erro estratégico do Ricardo Nunes com relação à sua equipe, razão pela qual ele está caindo nas pesquisas? Eu acho que você está certíssimo, eu concordo plenamente com a sua visão, quer dizer, porque uma coisa é ele falar, eu vou preservar o legado do Bruno Covas e da família Covas, e até eventualmente manter um outro secretário. Mas logicamente ele tem que dizer, vai ser a minha gestão, sob a minha responsabilidade, marca, os meus erros, os meus acertos, uma marca que é minha, que sempre farei o melhor possível em homenagem a Bruno Covas. Aí eu acho que faria sentido. Mas ficar nessa coisa de meio termo, a imagem que ele acabou passando é que ele não tem força para liderar uma equipe. Então ele não soube como fazer essa transição. Ele que como vereador teve uma atuação marcante nos seus 2 mandatos, como fiscal, inclusive, de contas, ele conhece das contas, ele conhece a cidade bastante bem. Quando a gente senta para ouvi-lo falar da cidade, ele fala de quase todos os bairros como poucas pessoas falavam. Às vezes a gente lembra um pouco de gente como Maluf, etc., que com todos os defeitos que possa ter, ele tinha uma memória, tem ainda que está vivo, né, tem uma memória fantástica. Mas ele não conseguiu deixar essa marca, especialmente nas obras, que é o que aparece para nós. Você falou muito bem, a Santo Amaro, que ela atinge praticamente todo o paulistano, porque quase todo mundo passa lá de vez em quando. Demorou, qualquer um via que a obra era desorganizada. E quando ficou pronta, para mim foi uma decepção. 1.200 metros de obra, na verdade. Eu já estava achando que era tanto transtorno que eu tinha a impressão que ia ser do Borba Gato até chegar na São Gabriel. 1.200 metros, você está falando aí 1 quilômetro, menos de 1,5 km. Lembrando que a Santa Bárbara tem quase 8 quilômetros, né? Pois é, pois é. E o transtorno era tão grande que a gente achava que a obra estava acontecendo onde ela nem estava acontecendo, né? E a outra, que para mim é espantosa, são as pontes. Tinha que fazer a reforma das pontes, é lógico, mas aquela ponte Cidade Jardim demorou meses. E depois foi fazer as outras pontes, estão fazendo a ponte do Jaguaré agora, em plena campanha, e a gente vê o pessoal trabalhando das 9 às 5.
Sabe, é um ritmo, assim, mas meu Deus do céu, trabalha de segunda a sexta, das 9 às 5, não trabalha à noite, numa ponte que ninguém mora na ponte, especialmente aquela que embaixo daquela ponte é água, não dá para morar nem embaixo da ponte, tinha que trabalhar 24 horas por dia e principalmente de madrugada. Isso é mostrar serviço, é mostrar obra e fazer a população acreditar. E tem mais ainda, ele fez a duplicação da avenida... Daqui a pouco me vem o nome. Avenida passa junto dos Sete Campos, lá no Jardim Novo Pantanal e no... na Zona Leste? Na Zona Sul, não, na Zona Sul. Indo junto, você está falando de Belmira Marim? Não, não é Belmira Marim. Daqui a pouco eu me lembro, me escapou o nome da avenida. Mas fez a duplicação. Eu não... Me falhou, eu já vou trazer o nome da avenida para vocês aqui. Mas fez a duplicação. Na sexta-feira retrasada, nós tivemos uma chuva. Faz 3 semanas que nós tivemos uma chuva um pouco mais intensa, mas uma chuva mais do que desejada, depois de tanto tempo seco. Alagou mais de metro na avenida, na beira da represa. Porque por baixo da avenida passa o córrego que vai dar na represa Billings. E não deu vazão. Então imagina aquela população que estava começando a gostar da duplicação da avenida, na primeira chuva, no mês de agosto, ver uma coisa dessas, a imagem do prefeito vai para o ralo numa hora dessas. Então, só fazendo uma questão de obra, Pedro, só para fechar, está tendo uma grande obra na Dutra com Fernando Dias, né, do governo federal. Lá ao contrário, né, lá tá visível a rapidez, tem um transtorno, todo mundo está vendo, fecha, tem dia que fecha, tem dia que não fecha, mas tudo aquele corredor, Pedro, né, aquela chegada da Dutra na Marginal, está sendo reformado. E é visível a rapidez, como o Diogo apresentou, é visível, né, a gente observa assim, semana a semana assim, um avanço, até que anima um pouco a população. Eu tenho certeza que o Lula, quando chegar o momento final da inauguração, ele vai o quê? Fazer o barulho que o nosso prefeito, né, Ricardo Nunes, não andou fazendo, e eu acho que agora está meio tarde para ele fazer. Nós estamos falando muito do Ricardo, justamente porque ele é o prefeito, claro, é ele claro, que está nas obras, né? Eu vejo aí colegas, inclusive da imprensa, falar, o Ricardo é o único que trabalha, mas ele é o prefeito, claro. Entendeu? Você não pode responsabilizar os outros candidatos que ainda não estão sentados na cadeira para falar, eu vim aqui para trabalhar. É o único que trabalha porque ele é o prefeito, não faz mais que obrigação. E aí está tudo ok. Mesmo estando em campanha, a prefeitura anda, independente de eleição ou não, a cidade está tocando 24 horas por dia e nós vamos chegar até o final do ano e a cidade tem que funcionar até o final do ano para virar o ano seguinte e no dia seguinte continuar o trabalho. O Ricardo, ele tem essa... Eu vejo que nós recebemos muitos... subprefeito. E eu percebi o seguinte, que alguns subprefeitos, alguns não, eu vou ter que falar um pouco mais, a maioria, poucos eram o subprefeito mesmo ligados ao Ricardo Nunes. Os subprefeitos que nós conversamos aqui estavam mais preocupados em fazer campanha para o seu vereador do que mostrar serviço e obras para o prefeito. Levanta a faixa do prefeito, faz tudo isso, porque ele também não quer perder o cargo dele, quer perder o emprego, né? Ele quer se manter ali, porque é o momento. E porque a subprefeitura é um braço da prefeitura. Mas eu vejo o seguinte, eles não estão muito preocupados. Né? Também, toda vez que você fala com algum órgão responsável dentro da prefeitura, olha, nós vamos abrir espaço, vamos ouvir 32 subprefeitos, é uma forma de você abrir e cada um prestar, né, contas da sua região, ao mesmo tempo, porque a prefeitura em si prestar conta de cada pedacinho de rua é muito complicado, mas está lá, o subprefeito está lá para aquilo. Mas também não te dá ouvido. Não manda, não faz, secretários que muitas vezes não estão muito preocupados em participar, em fazer um balanço da sua gestão para o eleitor, para o cidadão. Então você percebe assim que houve assim, um certo descaso. Talvez não seja culpa, assim, não vou colocar a culpa totalmente no Ricardo, mas eu acho que
o secretariado dele deixou muito a desejar. E eu acho que hoje ele está pagando por isso. Sem dúvida, sem dúvida. Acho que deixou muito a desejar, acho que está pagando por isso. E eu insisto, falei da faixa azul de motocicleta aqui, o prefeito tem que ter bandeiras. Vamos voltar no tempo. Nós tivemos Gilberto Kassab como prefeito numa situação semelhante à dele, que ele era vice-prefeito, o Serra saiu para governador do estado e o Kassab virou prefeito e daí foi candidato à reeleição. E qualquer imagem que a gente via, quem conhece Gilberto Kassab sabe que ele não é exatamente um comunicador, não é uma pessoa que encanta na televisão, no rádio, não é um agregador nesse sentido, é um político muito hábil. Mas ele fez o quê? Fez a imagem do Kassabinho e conseguiu, com pouquíssimo custo, vender a bandeira dele de cidade limpa, porque foi na gestão dele que se criou a lei da cidade limpa, que acabou com o outdoor. Deu muita confusão, mas ele usou como bandeira limpar a cidade, cuidar dos parques, das ruas. A gente via a cidade ficando mais bonita, muito menos placas de anúncios, e fechou alguns estabelecimentos que eram ferro velhos e alguns daqueles que não andavam dentro da lei. Com isso ele fez a marca dele e conseguiu se eleger, mas ele mantinha firme o seu secretariado. O Ricardo Nunes podia ter escolhido como bandeira, por exemplo, uma coisa que me parece importantíssima, o fortalecimento das subprefeituras, que no fundo, elas são abandonadas. Desde a gestão da Marta, elas vêm sendo cada vez mais abandonadas e virando um feudo de vereadores. Podia ter feito daquilo as subprefeituras de verdade, onde os subprefeitos tivessem atuação junto à população. Tudo bem, não era a área dele, mas ele então ficasse firme nas bandeiras que fez, na faixa azul de ônibus e no domingo com um passe livre de ônibus. Eu sei que muita gente critica, mas o usuário está gostando. E ele fez. O problema é esse. Se ele fez e não quer usar como bandeira, é sinal de que ou ele está sendo muito inábil ou ele tem vergonha do que fez. Porque às vezes os administradores têm vergonha daquilo que fizeram. Então não tivesse feito. Porque existem críticas daqueles que fazem contas de que dizem isso não vai fechar, porque de alguma maneira alguém está pagando, porque o ônibus não é de graça. A passagem é grátis, mas alguém está pagando por ela. Mas ele fez, como fez a faixa azul. Não soube usar isso. E, emendando, como você disse, ele não mostrou ser um administrador, um líder de verdade. Então a gente olha para um lado, olha para o outro, vê ele reclamando que tem candidatos que não falam de propostas, mas ele não conta nem daquilo que fez de verdade. E acho que isso enfraquece profundamente. Olha, hoje é dia 5, de hoje até o dia 5 de outubro, nós temos exatamente um mês, porque depois, a partir do dia 5, não se pode mais fazer propaganda, coisa nenhuma. Então nós temos aí um mês para as eleições. O Otacílio Ribeiro, ele está mandando aqui, comentando aí uma fala aqui do Diogo, que é o seguinte: a questão do Campo de Marte é a seguinte: a sentença determinou que a União deveria ressarcir a prefeitura durante os quase 90 anos que usou o Campo de Marte. Isso daria aí uns 55 bilhões, né? Entretanto, o prefeito trocou esse crédito de 55 bi por um débito de 25, né? Além, né, de devolver de graça 1.700.000 metros quadrados à União, que hoje é uma área que deve valer mais ou menos uns 200 bilhões naquela região. Otacílio Ribeiro. Otacílio, eu acho brilhante a sua colocação, você foi muito mais a fundo do que eu disse, porque realmente acho possível que, se a gente olhar com atenção, a gente veja que tenha sido uma conta mal resolvida, uma conta desfavorável para a prefeitura. Acredito mesmo nessa possibilidade, porque é até mais fácil você fazer um negócio quando você oferece mais a outra parte, né? Mas a leitura que ficou para a população é de um problema resolvido. E de bate-pronto, de fato, ele livrou a dívida da prefeitura. Quer dizer, foi um ganho de imediato. Talvez, como você coloca, o ganho pudesse ter sido muito melhor. E em você estando certo, mostra uma outra fraqueza, que seria do prefeito. Não tenho certeza, não posso falar com clareza, porque eu não tenho esse número na cabeça. Não, mas foi isso mesmo. O que ele está falando aqui é realmente... Isso que ele trouxe mostra que a negociação podia ter sido melhor. Mas,
para fins de conta que a prefeitura se livrou de 3,5 bilhões de despesas da dívida todos os anos, se livrou, e isso ele não demonstrou saber aproveitar. Talvez então aumente ainda mais a crítica a ele. Bom, Célio, nós estamos vendo aí esses embates, né? Estão muito mais preocupados, todos os candidatos estão muito mais preocupados em derrubar o Marçal, né? Do que mostrar realmente um debate civilizado, mostrar propostas, falar de planos de governo, de uma série de coisas. É uma coisinha, outra ali, mas tchutchuca para lá, bananinha para cá, cheirador do outro lado, quer dizer, as coisas não isso aqui vira um circo de horrores. É muito melhor. Quarta série. Voltamos à quarta série. Pois é. Não é? Voltamos à quarta série. Isso aí dá bullying, hein? É bullying? É bullying mútuo. Dá para chamar o responsável para conversar na diretoria. Agora, vendo tudo isso aí, quem sai perdendo é o eleitor. Tá? Por outro lado, eu acho que eles estão meio que, todos os candidatos, os outros candidatos, estão meio que na contramão. Porque eles estão dando, na verdade, audiência para quem não tem nem horário de televisão. Fica dando audiência para quem não tem horário de televisão. É preocupante. E aí a gente não consegue mais analisar quem é que vai para o segundo turno nessas alturas, né? Pedrão, o que a gente observa aí, o Diogo falou bem, né, da questão que o MKT tradicional deve estar apanhando, né, na posição Marçal. Primeiro, se todo mundo falar Marçal, o algoritmo vai entender o quê? Marçal, e vai aparecer mais Marçal. Daí na debate seguinte, Marçal, de novo, o algoritmo vai entender. Tem que falar mal, mas falem de mim. Ele pegou algo antigo, trouxe para o tradicional, e hoje o que? O Marçal está com o algoritmo dele violento. Ele termina uma conta, abre outra, tem milhões, e um vídeo dele vira, 2, 3, 4 milhões de visualizações. Então, isso é indiscutível, né? E eu falo, ele é o cavalo novo da eleição de 2024, como foi o cavalo novo Bolsonaro em 18. Bolsonaro em 18, utilizando rede social, aquelas lives dele lá na casa, na mesa, né, de shorts, aquela camisa, né? E ele não queria participar de debate nenhum. Ele falou, eu não vou em debate. Então, o Marçal, ele aprimorou, né, aí esse modelo que o Bolsonaro realizou, e muito bem feito, que foi eleito, né? Foi eleito com pouco recurso, não tinha nada naquele partido que ele pertencia. Hoje está diferente, né? O Valdemar da Costa Neto tá forrado, né, de recursos. Era o PL, né? É o PSL, né? PSL, perdão. E agora o PL está forrado. Mas temos aí o Marçal, ele ocupando esse espaço aí e deixando o algoritmo rodar. Ninguém está entendendo. Fala, obrigado, gente. Vai continuando falando de mim aí que eu estou gostando, isso me ajuda. Daqui a pouco eu estou ganhando dinheiro de novo. Não posso, mas estou ganhando de novo, né, no YouTube, etc. Mas, Diogo, falando de outro candidato, você anunciou a questão da Tabata Amaral. Nós entrevistamos aqui a Tabata, né? Ela se apresentou muito bem, mas eu vejo que ela fala, sou lá da periferia, filho de faxineiro, Zona Sul, Americanópolis, etc. Né? Estrada do Alvarenga, ou seja, ela se identifica com uma região. E ora ela fala, não, eu fiz Harvard, né? Então, ora o discurso dela me parece um pouco confuso ainda, que ora ela parece vindo da periferia, ora eu sou um Faria Limers, né? Então ficou meio até o Marçal usou esse termo, né? Meio a favelada da Faria Lima, né? Então o que falta para a Tabata, né, neste momento, quando da sua análise, por exemplo, que a Tabata nesse momento ela tem um retrato, o que falta para ela avançar um pouco mais aí na sua carreira política no executivo, né? Já vou chegar nisso, mas você trouxe exatamente a Estrada do Alvarenga, a avenida que eu falei que foi duplicada e que sofreu o alagamento na sexta-feira, 3 semanas atrás. Por sinal, do lado da casa onde a Tabata nasceu, na Vila Missionária. Porque tem lá a Vila Missionária, o Parque Sete Campos, que são 7 campos de futebol, que são meio notórios por isso, e o Jardim Novo Pantanal, e embaixo deles tem a Estrada do Alvarenga, já não no início da Billings, foi lá que alagou. Mas eu acho que a Tabata, ela tinha uma ideia, na minha percepção, nenhum candidato admite isso, lógico, mas na minha percepção ela tinha uma ideia de, principalmente, deixar uma marca de uma pessoa de propostas, de uma pessoa diferenciada nessa eleição. E, lógico,
Se alguma coisa desse certo, de repente pensar em concorrer e chegar no segundo turno e sonhar com a prefeitura de verdade. Insisto, nenhum candidato admite isso, mas é essa a leitura que eu faço. E quando foi avançando na campanha, ela percebeu a oportunidade de uma polarização com o Pablo para talvez crescer um pouco mais. Eu acho que aí ela entrou numa linha de inflexão, um ponto de inflexão que pode ser muito importante, porque ela largou essa questão de construir uma história de verdade e virou uma adversária combatente mais forte do Pablo Marçal. E uma coisa que ela tem que pesa contra ela é que ela estando em partidos bem mais à esquerda, e acho que a ideologia não entra tanto na cidade, mas ela estando num partido mais à esquerda, são partidos que dizem que o Estado tem que ser maior, o Estado tem que se interferir mais na vida das pessoas. Isso é um pouco contra o crescimento dela, porque ela é uma pessoa que diz de defender a liberdade de todos de se expressarem. E quando ela se colocou contra o Pablo Marçal, ela fechou uma porta muito grande para ela, enquanto abriu outra, talvez. Que ela mostrou que ela, na hora que precisar, ela recorre ao Estado para fazer valer o sistema acima daquelas pessoas que vêm de fora. Insisto, não é dizer o Pablo é o melhor, é o pior ou coisa nenhuma, mas o Pablo é um candidato e quem tem que escolher é o eleitorado. Quando ela se vale do sistema para tentar tirá-lo do jogo, ela está tirando um direito do eleitor. O eleitor percebe isso, na verdade, e vê nela uma pessoa autoritária. Isso possivelmente ficará com uma marca para ela por muitos anos. É uma decisão que ela tomou, deve ter sabido avaliar, mas eu vejo um risco. Embora, insisto, eu acho que ela vai crescer um pouco na possibilidade de votos. Agora, crescer um pouco não quer dizer deixar uma marca boa, porque tem gente que odeia Pablo Marçal e é super compreensível. Essas pessoas estão vendo todos os candidatos frouxos, literalmente frouxos para combater o Pablo Marçal, e ela com uma certa força. Mas será que a marca que ela quer dizer é de uma menina bonitinha, com cara de jovem, estatura um pouco abaixo da média, podemos dizer, que enfrenta um grandão, ou de uma pessoa que tem propostas? Essa é a decisão que ela tem que tomar nessa campanha, ou melhor, me parece que já tomou. A Tabata, o que eu falo que é um defeito dela, só para fechar, um defeito dela, eu até conversando, né, com os colegas da minha análise política, ela quase todo discurso ela fala, eu fiz Harvard. Exato. 210 milhões dos brasileiros não sabem nem o que é isso, né? Então, talvez ela poderia deixar um pouco mais, né, esse currículo, né, dela. Ou seja, eu fui pobre e fui lá no teto. Concordo, mas ela poderia entrar no mediano, sou uma política, vou apresentar um novo projeto, sou jovem, portanto eu vou inovar. E às vezes vem com uma ideia estatizante que é um contraponto até com a escola que ela fez, né? Se for ver, até bate de frente com a teoria liberal de lá. Eu acho que tem um ponto a mais ainda. Ela fala, eu saí da periferia, eu saí da Vila Missionária, fiz Harvard. Agora, é curioso, eu transito com razoável frequência naquela região onde ela mora. Ela é pouco conhecida lá. Ela tem pouquíssimos votos lá. Exato. Como deputada. Então, parece que quando ela fala da Vila Missionária, ela não busca a Vila Missionária como eleitor, como apoio para ela, e sim ela busca a Vila Madalena, as regiões mais centrais, o centro expandindo em geral, as pessoas de maior poder aquisitivo, para se sensibilizarem. Puxa vida, ela saiu de um lugar que eu nem conheço, nem posso imaginar o que seja a vida na periferia e chegou aonde nós estamos. Parece que essas pessoas que se encantam mais com ela. E é nesse ponto que eu vejo o discurso que ela está fazendo, me parece, é mais para essas pessoas e não para as vilas missionárias de São Paulo, que é onde está o eleitor de verdade. Né? Bom, mas você está falando aí, nós temos os amigos, você falou que transita bem naquela região ali, nós temos um colega ali, né, não sei se talvez você conheça o Armando da TV Alvarenga. Sei quem é, não conheço pessoalmente, mas sei quem é. O Armando da TV Alvarenga começou tudo por uma grande brincadeira e hoje a TV Alvarenga realmente ela veste a camisa das denúncias da região, chegando a ter milhões de acessos, milhares de acessos, né? Chegou a ter, num caso, 13 milhões de acessos. Você me permite fazer uma denúncia um pouco fora do nosso tema? Oi. Isso acontece no Jardim Novo Pantanal e eu sei que em outros lugares, mas no Jardim Novo Pantanal eu sei bem o que acontece. A Sabesp, alguns anos atrás, foi lá no bairro, instalou a coleta de esgoto. Tem o serviço de água e a coleta de esgoto. Cobra
um tanto pela água e o mesmo tanto pelo esgoto. Exato. Só que essa água desce, passa do lado dos 7 Campos, onde tem o córrego, e não tem estação elevatória ali. É visível que ela coleta, cobra e joga água na Billings. É uma coisa assim indecente. Pode-se dizer, pelo menos tirou o esgoto da porta da casa da pessoa. Sim, só desviou, né? Só desviou e jogou na Billings, que é para toda a grande São Paulo, na verdade. Como que a gente pode permitir até hoje que uma empresa do tamanho da Sabesp faça uma coisa dessas e colete mais de 90% do esgoto da cidade de São Paulo, trata pouco mais de 2/3, ou seja, ela assume que ela é uma grande poluidora. Eu espero que agora essa privatização traga alguma diferença e acabe isso, porque é uma vergonha. O maior poluidor do Brasil é a Sabesp, essa é a verdade. Então, olha, falamos aí um pouco da Tabata, do Ricardo, do Marçal falamos até bastante. Aí. Eu queria saber o seguinte, nós temos aí dois candidatos, um que não está pontuando, está bem abaixo, que é o Datena, né? Mas eu vi o seguinte, o Datena já foi pro médico esse final de semana, ele teve lá, ele falou, ó, fui pro Sírio-Libanês, talvez eu tenha que fazer o 7º stent que eu vou ter que fazer novamente, mexer no coração, mas eu vou continuar na campanha, porque eu vou deixar isso aí para depois da campanha. Eu não sei, eu acho que ele está meio cansado, eu acho que ele falou o seguinte, o que é que eu fui fazer da minha vida? Eu estava quieto no meu canto, né? Pô, agora eu arrumei, e assim, o problema dele é maior, né? Porque ele rachou, ele ajudou a terminar de rachar o PSDB inteiro. Pois né? é. A ponto da mãe do Bruno Covas, a Renata Covas, quando anunciaram, ela falou desfilinho do PSDB, o outro desfiliou do PSDB, começou uma debandada geral, e hoje ele se sente até meio que responsável por tudo aquilo. Até porque ele falou, não me importa, vocês podem brigar, peitou aquela ala que era pró-Ricardo, né? Ele peitou aquela... E eu acho que agora ele falou, poxa, o que é que eu fiz da minha vida? Estava tudo em ordem, estava tudo bem, e isso é uma coisa ruim para ele, né? Ele estava lá na Band, fazia o rádio daqui, fazia a TV ali, estava tudo bem. Ele podia ser o seguinte, eu só quero ser a pedra, nunca... Porque hoje ele virou uma vidraça, ele não tem propostas, é isso que nós vimos, não aparece em lugar nenhum, toda vez que ele vai fazer a campanha, meia dúzia de gato pingado ali com ele, entendeu? Assim. E por outro lado, estou vendo o Boulos. Aí, eu não sei se o Datena vai fazer a campanha para o Boulos, né? Para um segundo turno, é melhor fazer logo a campanha de uma vez. Como é que vê isso aí? Porque o Boulos também está preocupado muito em tirar os ataques do Marçal, né? Mas eu vejo o seguinte, que pelas últimas pesquisas, o Boulos quer mais o Marçal do que Ricardo Nunes. Porque num segundo turno é mais fácil o Boulos, quer dizer, diz o Boulos que é muito mais fácil ele ganhar do Marçal do que o Ricardo Nunes. Tem pesquisa nesse sentido, Pedro. Tem pesquisa. O Ricardo Nunes no segundo turno contra a Boulos ele ganha, e o Boulos, né, contra o Marçal. Mas o Ricardo Nunes vai usar essa munição para dizer o seguinte, o único candidato que pode superar o Boulos no segundo turno chama-se Ricardo Nunes. Mas eu acho que quando o Boulos diz que prefere o Marçal, acho que no fundo o que ele pensa dentro de si eu preciso dar um jeito de chegar no segundo turno, porque não sei mais se chegarei. Então ele pensa assim, eu prefiro o Marçal, querendo dizer para o eleitor que não gosta dele, que votaria no Ricardo Nunes, vote no Marçal. Derreta Ricardo Nunes, porque assim eu vou para o segundo turno. Eu acho que é essa a mensagem que ele quer passar. Sim. Porque minha impressão, Ricardo Nunes e Guilherme Boulos, ambos estão extremamente preocupados, porque eles têm a clara sensação que um deles não vai para o segundo turno. Sim. E nesse momento eles não sabem quem é que não vai. Por isso eu acho que eles ficam tentando, de alguma maneira, inflar o Marçal. Porque também tem esse outro problema. Ele tem que combater o Marçal, mas se ele percebe que ele pode estar em terceiro lugar, é melhor que ele infle de uma vez o Marçal para primeiro e ele conquiste o segundo lugar. Essa questão
tanto o Ricardo Nunes quanto o Boulos vão trazer para nós. Então, vamos lá, Diogo. Mais uma coisinha. Vamos perguntar um pouquinho. Dia 7 agora, né? É isso que eu ia chegar no dia 7. Então, ia chegar no 7 de setembro. Dia 7 de setembro, o próprio Bolsonaro já falou que fez as pazes com o Marçal, não sei o quê, e já disse que o Ricardo Nunes, o Bolsonaro tinha dito que o Ricardo Nunes não era o seu candidato dos sonhos. Isso que eu ia perguntar para o Diogo, né? Mudamos a cronologia do calendário eleitoral, né? Então temos aí o 7 de setembro, né? Que pode ser divisor de águas. Porque, tecnicamente, Pedro, pela legislação eleitoral, até dia 15 pode mudar, pode sair um monte de gente, pode inverter, pode fazer de tudo. Tudo pode acontecer. Bom, já está tudo acontecendo nessa eleição. Agora, o 7 de setembro, Diogo, né? O 7 de setembro, que era um evento, vamos lá, 10 anos atrás, um evento xoxo, cívico, né? Cívico-militar, quem estava desfilando eram os militares e escolas, quem estava assistindo eram os parentes dos militares e os pais das crianças das escolas. Isso figurou desde o período aí do retorno da redemocratização, 84, 85, eu sou desse período de desfilar no 7 de setembro e somente tem esse público. Aí o Bolsonaro inovou esse 7 de setembro, né? Ele trouxe uma outra cor para o 7 de setembro, partidarizou um pouco, logicamente, politizou um pouco. E agora temos um 7 de setembro no meio de uma campanha municipal totalmente atípica, né? E o que você acha? Qual a sua análise aí do 7 de setembro com Bolsonaro, ora com Ricardo Nunes, com o vice-coronel... Agora está liberado, todo mundo pode subir na... Né? Faz o M, né? Faz o R, faz o quê? Eu tenho a impressão, sério, que muita coisa poderá surgir de diferente nesse 7 de setembro. Um deles, muita gente vai ficar brava com o que eu vou falar aqui, mas é a minha percepção. Eu não estou aqui para defender minhas vontades, e sim trazer a minha percepção da coisa. Não? Eu acho que o 7 de setembro poderá ser o 2 de novembro do presidente Bolsonaro. 2 de novembro, dia de finados. Porque eu percebo que... Vamos voltar, antes de tirar fora a questão municipal. Bolsonaro estava convocando o 7 de setembro para mostrar força. Essa era a razão principal, certo? Reunir as pessoas em torno de si, mostrar força e, por consequência, apoiar alguns candidatos à prefeitura, mas principalmente mostrar força sua e de sua família. Aí, uma certa hora, ele falou, não vamos falar do X, que foi banido das redes, o ex-Twitter, né? Não vamos falar de STF. Agora, os chamados patriotas que querem ir lá ouvir o Bolsonaro, querem ouvir ele falar contra o STF, contra pessoas específicas e em favor do X, porque muitos deles dizem que o grande herói nacional hoje é o Elon Musk, o maior acionista do X, né? Então, já tem o risco dele ter esse desgaste e ser um 7 de setembro mais enfraquecido. Pode ser que eu esteja enganado, mas é a impressão que eu vejo até aqui. Então, isso representaria o início a demonstração de que o bolsonarismo está perdendo força. Mas o crescimento... Perdendo força ou mudando de ídolo? Exatamente. O bolsonarismo, mas essa direita mais intensa, eu acho que não perde força tão cedo. Ela quer, por enquanto, quer heróis. Daqui a pouco, espero, ela não vá mais atrás de heróis e comece a andar mais em grupo por si só pelas ideias. Mas eu concordo com você. O Pablo Marçal vem roubando esse espaço com uma habilidade de dizer que está absolutamente fiel ao Bolsonaro. É a única pessoa que eu vejo conseguir fazer isso. Ele rouba o espaço do Bolsonaro se mostrando fiel e tem se mostrado de fato, né? E aí vai ter aquela outra coisa. O Bolsonaro deu apoio a Ricardo Nunes. Pode dizer, foi obrigado, mas ele deu. E se ele assumir que foi obrigado, ele se mostra uma pessoa mais frouxa e não o capitão firme que toma decisões por si. Ele ficou num beco sem saída. E se ele insistir no apoio ao Ricardo Nunes, ele tende a ficar enfraquecido, porque as pessoas já disseram, ok, capitão, mas agora nós vamos de Bolsonaro, depois a gente se vê. Portanto, eu acho que para a eleição municipal vai ter um problema para o Ricardo Nunes, que ele poderá ser vaiado, segundo alguns dizem, porque tem muita gente que vai estar lá que não gosta do Ricardo Nunes, desde o começo dizia, ele não nos representa. E, se Pablo Marçal for, poderá roubar a cena. E o discurso do Bolsonaro vai dizer o quê? De repente, imagine se o Ricardo Nunes tem uma vaia, mesmo que pequena, e o Pablo Marçal, duvido que seja vaiado lá, seja ovacionado. E o Bolsonaro
qualquer coisa que fizer a respeito disso vai estar numa saia justa muito grande. Então, agora, esse 7 de setembro que vai acontecer aqui na Paulista é um evento, todo mundo diz o seguinte, o evento do Bolsonaro. Tá? Então já ligou que o 7 de setembro da Paulista é o evento do Bolsonaro. Só que Ricardo Nunes estará lá, vai subir no palanque, bem como seu vice. O Marçal já falou que vai sim, né? Que ele vai prestigiar o Bolsonaro, o evento do Bolsonaro, esse é o discurso dele. Parece que a Tabata também falou que vai passar por lá, sim, que ela vai. O Bolsonaro falou o seguinte, todo mundo pode subir no palanque, veja bem, se o Bolsonaro fala que todo mundo pode subir no palanque, o evento é meu, a casa é minha. O que não é, né? Deveria ser um evento, claro. uma outra natureza, mas é como o Célio falou, isso aí já virou, né? Um evento bem político mesmo, não é mais um evento pátrio, é um evento político. E o Bolsonaro falou, não, todo mundo pode subir. Agora, se vai falar no microfone, eu não sei, isso aí é uma coisa que nós vamos ver lá na frente. Pode ser que, numa análise dessa, olhando esses indicadores, essas pesquisas, o Bolsonaro chegue lá em cima e fala, não, o direito de todo mundo falar, quem quiser falar pode falar, porque ele está meio que pendendo para o Marçal. Abrir assim e falar, olha, eu vou dar esse apoio ao Marçal. Ou querer, sei lá, de repente jogar e falar, olha, eu tenho aqui os candidatos, gosto dos dois, isso, aquilo, quem decide é o povo, sabe? Tipo, não sou explícito porque eu tenho o meu coronel aí como vice, né? Ele não pode pedir um voto contra, né? O vice dele. Pois é. O Coronel Melo Araújo é do dia a dia do Bolsonaro, pelo menos assim foi apresentado. Exato. Né? Agora, se ele não pode deixar de pedir o voto para o Ricardo Nunes, que estaria não pedindo voto para o Ricardo Nunes, estaria não pedindo voto para o candidato dele. Pois é. Então, ele está numa saia justa, não tenho dúvida. E outra coisa, em política, a gente sabe que isso se leva muito a sério. A trairagem, é muito marcada, né? E não dá para negar. Bolsonaro começou apoiando o Ricardo Nunes, o Ricardo Salles, voltou atrás, voltou, mostrou uma certa instabilidade, uma certa insegurança, e um dia chamou o Ricardo Salles e falou, não será você, não pode ser você. E o Ricardo Salles acatou, aceitou. E aí ele deu claramente o apoio ao Ricardo Nunes. Insisto, podemos dizer que ele foi forçado, mas ele tomou essa decisão. E quem quer ser um líder nacional, quando diz que tomei a decisão porque me obrigaram a fazer, ele corrói essa liderança. E aí essa questão, de que lado ele vai? O Tarcísio vai falar? Acredito que sim, porque sempre fala nessas horas o Tarcísio. O Tarcísio deixou muito claro, meu candidato é Ricardo Nunes e eu vou com ele até o final. Afunde o barco ou cheguemos em primeiro lugar. O Tarcísio não vai falar do Ricardo Nunes no palanque, se tiver oportunidade? Não. Tem que falar. E nessa hora ele vai estar expondo o ex-presidente Bolsonaro, de novo, como eu disse, numa saia justa, porque vai ter que se posicionar. E qualquer posicionamento vai ser ruim, porque ou vai desagradar o público que está lá embaixo da Paulista, ou vai desagradar toda a classe política e boa parte do público que não está lá, mas vai sentir nele uma trairagem. É um beco sem saída. É complicado. Por isso que eu digo que é possível que 7 de setembro seja o 2 de novembro do Bolsonaro. Bom, Diogo, eu vou fazer uma pergunta analisado, agora. 2 de novembro. Vamos lá. Vamos falar, eu achei interessante. Até anotei aqui, quem sabe põe no meu artigo do Gazeta SP. Pode ser que eu esteja totalmente errado e a manifestação seja um enorme sucesso. Sua percepção, não, mas a gente aqui no jornalismo a gente trabalha com percepção daquele momento. A gente pode errar, lógico. Normal. Totalmente. Estamos nas ciências humanas, ainda bem. Diogo, o seguinte, vice, né? Candidato a vice. Tivemos na eleição para governador o Scaff e o Márcio França com vices-coronéis, no caso, mulheres. Né? Agora estamos tendo aqui, né, no Ricardo Nunes, escolheu um vice-coronel, né, a Marina, né, do Novo, também um coronel, só que os vices-coronéis e seus candidatos não tiveram êxito na campanha para governador. E aqui temos Ricardo Nunes com essa sina também. Essa figura do coronel, ele está trazendo voto
Ou é um símbolo somente do bolsonarismo, no caso do Ricardo Nunes? Será que ele traz votos? Será que ele traz voto numa direita radical? Porque o Marçal, ele tem uma vice que não é coronel, é mulher, parda, etc, etc, aquele perfil até de inclusivo. O que você analisa dos vices aí que nós estamos tendo nessa campanha? Eu vejo que, principalmente para a prefeitura e de São Paulo, mais ainda, o vice só tem duas funções. Ele não traz voto. Pode tirar. Tirar, ele pode tirar bastante. E também ele pode servir como uma ameaça, ou ameaça ou oportunidade, caso o eleito acabe indo para governo do estado ou algum outro cargo, que é muito comum acontecer aqui em São Paulo, infelizmente, né? Então, a forma de dizer, olha, se você sair, vai mudar completamente a relação de forças aqui, porque o vice não é da sua turma. Mas, principalmente, ele pode tirar votos. E, nesse ponto, eu acho que o Ricardo Nunes errou. Não sei até onde ele tinha força para indicar outro, mas eu vejo que o Ricardo Nunes tinha que ter indicado uma mulher. Alguns vão dizer, mas até você, Diogo, vem com essa história de que eu estou trabalhando com aquilo que o eleitorado sente. O eleitorado vê. Dois homens, me desculpe a expressão, mas dois homens barbudos, feios, competindo na época, era Boulos e Nunes. O Boulos conseguiu trazer a Marta, que de alguma maneira traz lembranças. Mas a Marta, ela é muito benquista, lá embaixo na periferia, ela fez céus, corredor, implantação de bilhete único, quer dizer, as pessoas não esquecem. Eu acho que o grande erro também da gestão Ricardo Nunes foi não dar o devido valor a essa mulher. Sem dúvida. E o Boulos foi extremamente inteligente, mas inteligente demais de trazer, de abrir as portas. O PT foi estratégico em falar, o bom filho a casa torna, trouxe a Marta novamente. E aí, eu acho que o melhor vice para um candidato, a Marta foi a melhor vice escolhida até agora. Sem dúvida, concordo plenamente. E ela pode sair sozinha fazendo campanha. Se sair o Coronel Melo, sai o do Marçal, sai o do Datena. O Datena é um ex-senador, né? Mas se sair a Marta junta muito mais gente do que todos esses três unidos. O problema do Boulos é que ele fica com ciúmes, porque ela é capaz de juntar mais gente que ele mesmo. Mas né? faça Mas você tem toda a razão. Você tem toda a razão. Agora, o que importa é trazer o voto, né? É lógico. Agora, você tem toda a razão. Inclusive, você lembrou uma coisa que, para mim, é fundamental. A Marta deixou marcas. Deixou. Você fala céu, todo mundo associa a Marta. Só isso. O bilhete único. Eu lembro na campanha, o bilhete único, todo mundo ria. Isso é impossível, isso não vai dar certo. Agora a gente esquece que na década de 30, o metrô de Londres tinha 6 companhias concorrentes. Na década de 30, quando acabou sendo estatizado, eles estavam discutindo um bilhete único entre 6 empresas privadas fazendo metrô. Então funcionava, ela sabia o que estava falando e deu certo, de fato, né? O Ricardo Nunes, se não se reeleger, ele termina o mandato sem absolutamente marca nenhuma. Será dos únicos a não ter marca. Exatamente. Mas voltando à questão do vice, acho que a Marta tem esse lado, sem dúvida, mas mesmo assim ela não está trazendo votos, até porque o Boulos está usando pouco ela. Segura, né? Ele está na rédea. Inveja de quem pode te ajudar, é uma bobagem. Mas, eu insisto, o vice pode tirar. O que fez o Marçal? Trouxe uma vice que ninguém conhece, inclusive eu confesso que eu não me lembro o nome dela, mas é uma coronel da polícia, então associa um pouco a questão de segurança e uma mulher negra. Com isso, ele ganhou discurso para bater na Tabata, por exemplo. Exato, Tabata, sim. por que você não tem uma negra como sua vice? Exato. Um detalhezinho, mas são pequenos detalhes que fazem a diferença. Então, não é que o Pablo ganhou tendo essa vice, mas ele pôde atrapalhar os outros. E assim por diante. Eu acho que o Coronel Melo Araújo não acrescenta voto nenhum, não traz bolsonarismo, não traz nada de voto para Ricardo Nunes. Essa análise de vice aí, eu acho que voltamos a Márcio França e SCAF, então. Não, mas eles não se elegeram. A vice da Tabata é a esposa do Márcio França. Mas ali, olha, Pedro, com o maior respeito às opções dos partidos, ali está com o cara da financiadora da campanha. Né? A minha leitura colocaram para ela, quer dizer, ela não pôde escolher a vice. Financiadora não, tudo bem, a vice é essa e você engole o financiamento da campanha, dessa forma você tem que engolir. Então acho que a Tabata
talvez precisa crescer um pouco mais e ter essa capacidade de escolha. Aí tem que ter capacidade financeira, apoiadores financeiros, né? Diogo, mais uma, né? Vamos falar de vice, falamos dos candidatos. Agora vamos falar do Boulos, né? Vamos falar literalmente do Boulos. O Boulos soft, né? Porque a gente conheceu o Boulos anterior, aí, o invasor no MST. Nós entrevistamos o Boulos aqui, certa vez, um questionamento que eu fiz, eu falei, bom, como ficaria, né, as invasões no centro da cidade, na sua administração, na última campanha, né? Porque nós temos problemas de ordem de segurança, etc. Antes de invadir, o pessoal vai exigir a VCB, né? Fiz uma brincadeira com ele. Daí ele mudou um pouco o discurso dele. A VCB é do bombeiro, né? Então. Porque você tem que ter, tem escada, tem que ter corrimão, tem que estar. Vamos invadir sem segurança ou com segurança, porque temos um incêndio absurdo, né, em área de invasão aqui. Então, aí você lembra. Eu brinquei, vai ter corrimão, né? Vai ter extintor, né? Nos prédios daquele edifício lá do Pacaembu, né? Não tinha VCB. Então, não. Destrói. Então, e até ele viu que ele ficou acuado. Falei, como é que eu vou fazer uma invasão num prédio que não tem segurança, né? Mas ele saiu bem da resposta. Como você está vendo esse bolo soft? Porque até, vamos falar assim, da esquerda, antiga esquerda, né? Até o Brunão perguntou bem, o Bruno Hoffman. Ela está começando a acabar? Porque a gente vê a esquerda, a gente discute muito isso. A esquerda, aquela radical, aquela... marxista, leninista, né, revolução constante, estatização plena. Estamos tendo partidos pequenos, somente PCO, PSTU. E o PSOL, o PT já virou meio centro-liberal, né? A partir do momento que faz um plano safra, não, eu sou socialista, apoio Maduro. Não, filho, conta outra história que não dá para engolir mais. Mas o PSOL agora ele também está tentando ocupar um espaço meio centro, né, saindo um pouco. Vamos pensando no Boulos e a esquerda. A esquerda está acabando. Aquela esquerda que nós vimos, década de 70, 60, aquela radical, aquele pessoal que ia para a rua, né? Os PC do BK Preta, que eles chamavam antigamente. Está acabando esse pessoal. O que aconteceu? Está enfraquecendo. Ou a direita começou a se posicionar nos últimos anos. Então, queria a sua análise aí. É uma análise difícil de fazer, porque a gente se surpreende muito com o eleitor, com o cidadão, né? E que muita gente diz que ele não sabe o que quer. E eu, quanto mais converso com as pessoas mais distantes de mim, mais eu vejo que as pessoas sabem muito bem o que querem. É que muitas vezes pessoas querem coisas diferentes da gente, né? Mas eu acho que, de fato, essa esquerda está um pouco enfraquecida. Eu acho que o que está realmente começando a perder força é aquela briga de classes. Embora a gente esteja vivendo um momento muito polarizado, o que fez a esquerda crescer foi a luta de classes, né? A luta sindicalista, a luta por direitos sociais, a luta por direitos trabalhistas, pela carteira de trabalho. E aí eu vejo hoje, grande parte das pessoas não usa a carteira de trabalho para trabalhar e não está preocupada mais com isso. Muita gente já está convencida que esse modelo de aposentadoria está sendo bom para os seus avós, razoável para os seus pais, mas não vai atingir a si próprio. Então a gente fala, por que eu vou ficar recolhendo isso tudo? Acho que ele entendeu que ele recolhia para os avós e para os pais. Naquela época que a gente tinha uma população muito mais jovem, né? Então era muita gente contribuindo, e quando essa muita gente foi chegando na aposentadoria, foi percebendo um certo engodo. Eu acho que isso enfraqueceu muito essa esquerda. E, sem dúvida, eu acho que a população se descobriu, como sempre foi, conservadora. É conservadora de hábitos. Nossa população é religiosa. Nossa população não gosta de ver enaltecimento a bandidos. Eu detesto aquela frase que bandido bom, bandido morto, que bandido tem que jogar na cadeia, porque eu acho que se a gente não fizer a coisa bem feita, isso se volta contra nós pior ainda. Não estou querendo defender isso. Mas a população, ela está mais naquela coisa, sumo com os bandidos da minha frente. E outra, grande parte da população da capital vive tendo que receber ordens e comandos do PCC. Isso não é nada confortável para as pessoas. Então, elas percebem que o conservadorismo de direita é uma possibilidade um pouco maior de tirá-las dessa opressão do PCC. Muitos vão dizer, mas não, o PCC não oprime tanto assim nos bairros, porque ele faz a função de Estado em muitos bairros. Mas todo mundo sabe que as pessoas preferiam que houvesse o Estado oficial no lugar do PCC. O Estado oficial sério, não dessa maneira desrespeitando as pessoas, né?
Perfeito. Tá bom. Olha, eu estou aqui com uma pergunta do Duílio. Ele está falando o seguinte, eu até fiz aqui, é meio grande aqui, mas olha, ele está falando, todos os candidatos falam em empreendedorismo. Ele falou, quando é que, se todo mundo empreender, todo mundo será patrão. E aí? É uma verdade, né? É uma verdade, sem dúvida. Aí, de repente, quem é que vai enterrar as pessoas? Não é? Quem é que vai limpar? Todo mundo é empreendedor, né? Não vamos ter mais. Sem dúvida, concordo. Então, eu acho que tem que falar em emprego, nós não temos que falar somente emprego, porque todo mundo é empreendedor, e é uma verdade. Inclusive, o Pablo Marçal, esse é o discurso dele. Vou ensinar a empreender desde a criancinha. Então, quem vai pagar o INSS, hein? Verdade. Vamos pensar numa forma de dimensão que não é muito grande, difícil, mas de dimensão não muito grande. Ser pipoqueiro, né? É empreender. Agora, se todos forem pipoqueiros, ninguém vai comprar pipoca. Porque não gosta de pipoca. Acho que você tem razão. É capacitação. Capacitação que é muito importante. Agora, eu acho que o lado empreendedor que pega muitas pessoas é que se percebe que pequenas empresas é que são um grande negócio. Esses são os grandes empregadores de verdade, os pequenos negócios. E eles vêm crescendo na periferia, principalmente. O que a gente vê por exemplo, uma farmácia de rede não consegue entrar na periferia porque grande parte dos bairros é toda ilegal, porque as nossas regras de bem-estar são tão intensas que nós tornamos muitos dos nossos bairros ilegais. Tanto que o PCC é o maior loteador da cidade de São Paulo em número de lotes. Porque não dá para fazer um lote legal para pobres. E aí a grande rede de farmácia não pode se instalar num bairro onde não tem um terreno oficial. Porque a emissora de TV vai lá e vai mostrar que ela é ilegal e vai queimar a imagem dela. E está dando espaço para empreendedores pequenos. Esse é o lado bom da coisa. Mas esses empreendedores precisam começar a ganhar a legalidade, o respeito, porque eles sabem que, como eles estão na ilegalidade dessas regras absurdas, qualquer momento o Estado pode ir lá e fechar eles. Então, eu acho que é esse empreendedor que precisa crescer bastante. O cabeleireiro. O cabeleireiro traz empregos. E é uma coisa ótima que cada vez mais pessoas... Né? Aquele mercadinho ali, tudo o cara isso compra crescendo. mercadoria do grande atacadão para vender ali. E consegue vender mais barato que as redes tradicionais. Aí vem com aquele negócio, tudo isso aí é legal, produto carga roubada, né? Começa com esse tipo de coisa. Agora uma questão importante... Isso daí gira a economia local ali. Dúvida. Agora, esses pequenininhos, na maioria das vezes, não tem como registrar uma carteira de trabalho. Sim. Porque muitas vezes eles não conseguiram a legalidade, porque não conseguiu alvará, e não tem alvará, né? Não consegue o CNPJ, aquela dificuldade, né? E aí que entra nessa coisa. Nós precisamos olhar mais para as pessoas e dar legalidade para elas, para que eu acho que essa é a forma que o empreendedorismo dos pequenos pode crescer de verdade e dar mais emprego, sim. Tá certo. Bom, Diogo, indo lá para o final do programa, eu vou fazer uma pergunta, né? A gente está vendo esse debate tchutchuca de lá, né? Bananinha. Bananinha, né? Como eu falei, um debate quarta série. Pablito, né? Então, Pablito. A gente tem que chamar a diretora e levar para chamar o representante, fazer alguma coisa. Cadê o Bedel aí, né? Mas já tivemos, né, eleições de embates assim. O Quércia, por exemplo, ele subia na prateleira e tal. Mas o que eu pergunto, né, Diogo, a população, ela está sendo divertida, esse teatro, né, o algoritmo está mandando, né, só que propostas reais aí para nossa São Paulo, Diogo, o que você consegue ver dos candidatos real, aquele mundo real, sabe, o real é onde você sobe no terminal de ônibus, quem vai pegar e vai trabalhar no prédio do escritório, pode ser na Faria Lima, ele vai trabalhar, ele vai pegar lá o carro da casa dele, aquele que pega o ônibus lá no Jova Rural na Zona Norte, vai para Marcilac, o cara que sai de Marcilac lá na Estrada de Terra ainda, né? Estrada de Terra, tem Estrada de Terra, esse mundo real. O que essa população ela consegue ver desse teatro que está aparecendo de projeto, de o que você conseguiu perceber? Não fala nada para não ficar triste. Eu também quero alguma coisa para se dar. Não, eu tenho uma visão otimista de outro lado. Agora, se o prefeito, que é o prefeito, não consegue dizer direito para as pessoas o que ele fez, e não consegue, por exemplo, falar, se perguntarem para ele das obras nas pontes, que todo mundo passa pelas pontes,
os ricos, os pobres, todos passam, ele não vai saber explicar por que está demorando tanto essa obra. Então, se ele quer, ele não consegue falar. Como é que vai achar dos outros? Mas eu vejo um pouco diferente. Eu admiro muito a posição do eleitorado e eu acho que o eleitor, nesse momento, ainda não quer ouvir propostas. Ele quer conhecer caráter das pessoas, capacidade de reagir na diversidade e um pouco do show também, mas ele quer ver como as pessoas reagem quando são ofendidas ou quando tentam agredir alguém. Acho que isso faz parte, porque o dia a dia de um administrador de cidade grande é também lidar com surpresa, com a diversidade, com aquela coisa de precisar resolver rápido. E tanto é que os debates estão tendo mais audiência do que tinham antes. O paulistano está mais interessado. Gente de fora de São Paulo está assistindo os debates de São Paulo. Porque, não tenho dúvida, nunca expusemos tanto o caráter, a personalidade dos nossos candidatos como agora. O que me parece que daqui para frente as propostas começaram a ser mais necessárias. Porque o eleitorado já entendeu mais ou menos a personalidade de cada um, já viu com aquele um ou dois com os quais se identifica. O próximo passo é ouvir propostas. Se não vierem propostas, eu acho que até Pablo Marçal poderá perder espaço, porque ninguém vai querer ver ele só lacrando até o final. E eu acho que ele sabe disso. Olha, Paulo Garcês, eu ia falar Pablo, aí, me perdoe, Paulo. Paulo Garcês, ele fala aí, é longe de enaltecer a corrupção e outras coisas, né? Ele falou, mas ele sente muita saudade, né, de estadistas como Maluf, Covas, Montoro, Quercia e Companhia Limitada. Olha, eu acho que eram outros debates, né? Talvez ele seja um pouco mais jovem do que eu, mas aí eu voltaria mais atrás. Então eu sinto saudades de Paulo Egídio Martins, Olavo Setúbal como prefeito. Esses, até onde sei, não meteram a mão, não entraram em corrupção, até onde eu sei. Até hoje nunca se trouxe nada deles, né? E fizeram obras. Eu me lembro, uma coisa que marca muito a minha vida, Pedro, eu era jovem, não tinha nem 18 anos ainda, na década de 70, isso. 70. O Reinaldo de Barros. Lembro. Eu escutei ele dizendo, ele era secretário de obras, acho que do Maluf, inclusive, dizendo, estamos fazendo um sistema cantareira de águas, porque nós estamos preparando um projeto para atender a população da cidade daqui a 40 anos com água suficiente. Eu me lembro que eu olhei assustado, falei, nossa, 40 anos, para mim era tão longe, eu como adolescente. Sim, isso foi na década de 70. Foi. Desde então, até 2012, não se fez nenhum investimento novo. Quando nós tivemos aquela crise hídrica gigantesca, que, como sempre, a culpa era da falta de chuvas, né? Mas não, é que nós ficamos 40 anos sem investir. Foram exatamente 40 anos depois que Reinaldo de Barros disse que tinha feito um projeto para os próximos 40 anos que nós tivemos falta d'água. Então, será que o Paulo Garcês não está realmente falando sobre isso aí? Porque, assim, todas essas pessoas que passaram aí pela prefeitura, pelo governo do estado, eles tinham um olhar mais para o futuro. Né? Fazia-se as coisas pensando no futuro. Né? O Maluf rouba, mais faz, isso aqui, vamos deixar essa coisa de lado. Mas assim, fazer uma avenida lá na Águas Espraiadas, esse cara é um louco. Não tem nada. Hoje você não anda. Fazer uma 23 de maio, que é isso, meu? Pista de corrida, hoje você não anda. O próprio Biocão, que era uma coisa de maluco, que obra faraônica. Hoje está se discutindo, a coisa é feia, isso aqui. Mas ninguém discute o seguinte, como é que eu vou fazer? Se eu tirar o Minhocão daí, como é que nós vamos fazer a leste-oeste? Pensa primeiro antes de derrubar o que está lá, porque depois você vai arrumar uma encrenca aqui. E assim vai indo. Hoje, a Avenida 23 de Maio, parecia 23, uma estupidez também. É uma pista de corrida, pô, fizeram autódromo aqui. Sim. E hoje você não anda naquilo, é a primeira, não dá nem a segunda. Verdade. Você não consegue andar. E aí você tem aquela faixa das motos ali, a faixa azul, que eu achei excelente naquela avenida. Pois é. Mas também já não dá mais conta nem de tanta moto que passa por ali. Quer dizer, você vê, São Paulo cresceu e esse pessoal tinha um olhar para o futuro. Nós não temos um olhar para o futuro, nós temos um olhar simplesmente para o presente, para coisa para... olhar para 3 anos, 4 anos. Ninguém tem um olhar para daqui 40 anos, ninguém quer fazer algo para 40 anos. Em princípio, eu concordo com o Paulo, Pedro, e até
Eu sou um democrata convicto, defendo a liberdade individual ao máximo, mas um dos aspectos discutíveis da democracia é que os dirigentes pensam só nos próximos 4, no máximo 8 anos, que é o tempo de mandato. Então fazem aquilo que vai dar resultado rápido. Essa é uma questão para discutir, talvez um programa inteiro, né? Sim. Mas também eu quero lembrar do seguinte: esses dirigentes que fizeram essas coisas eram no momento muito mais impositivo. Aquela coisa, eles sabiam que era melhor para nós do que nós mesmos e nós não tínhamos nem poder de escolha. O que eu acho que falta hoje é os nossos administradores perceberem que, ainda como resquício de ditadura, e de ditaduras, melhor dizendo, o Estado brasileiro, em todos os sentidos, é muito impositivo sobre nós. E eu insisto, a coisa que mais me incomoda na cidade de São Paulo é ver, o que eu já falei no começo, nós não temos nenhuma empresa fazendo loteamento para pobres. Porque a lei é tão rigorosa, ela exige rua de 8 metros, tantas praças e tantas coisas bonitas, etc., que fica tão caro. E o terreno mínimo de 125 metros quadrados. Enquanto você vai aqui em Paraisópolis, aqui do lado, tem gente que mora em 8, 10 metros quadrados e está feliz. É o que pode pagar. Então cria-se tanta regra que a gente torna a nossa população clandestina. Esse, para mim, é o maior dos males que nós temos na cidade, que devia ser resolvido no curtíssimo prazo. Essa é uma forma de melhorar o empreendedorismo. Vamos olhar como vive a população de verdade, como são as nossas leis. Deu certo aquele projeto que na Constituição Militar já tinha o terreno mínimo, era de 250 metros quadrados naquela época. Gente, quem tem dinheiro para comprar um terreno de 250 metros em São Paulo? Olha, no bairro que eu moro, um terreno de 250 metros quadrados é para comprar um apartamento de 1,5 milhão, 2 milhões. Então, quando a prefeitura... Não é que eu moro bem. Não é isso, é que é caro mesmo aqui em São Paulo. Então, quando a prefeitura mantém uma lei dizendo hoje é 125 metros quadrados, ela está protegendo o paulistano ou ela está criminalizando o paulistano? Essas coisas que eu acho que são as mais importantes, que nós daríamos espaço para a iniciativa privada evoluir melhor e nós não teríamos esse problema de bairros tão mal resolvidos sem avenida nenhuma, porque um bom loteador faria pelo menos uma avenida em ordem, mas o resto com terrenos de 30, 40 metros quadrados, qual é o problema? Na Faria Lima tem apartamento sendo vendido a preço de ouro com 17 metros quadrados. Mas, verdade. Que você fala assim, peraí, 17 metros quadrados, o que dá para fazer aí? Quarto, sala, cozinha e banheiro, tudo junto. Em 17 metros você fica pensando, mas como? Mas o sujeito paga coisa de 1 milhão nesse apartamento. Paga. E agora, em Guaianazes não pode. Isso pode. É proibido. É incrível. São os mesmos 17 metros, 20 metros quadrados. Então, Diogo, vamos pensar assim, precisamos urgentemente transformar a favela em bairro. Sem dúvida, sem dúvida. Ou será que alguém ainda acha que o caminho é expulsar todas as pessoas da favela? Claro que não. Sabe, tem gente que está há 30 anos, seja ocupação, não está há 30 anos no mesmo imóvel. Sim. O que nós vamos esperar para legalizar isso, para dar um título de propriedade para essa pessoa, para livrar essa pessoa do PCC? No momento que ela tiver o título de propriedade, ela não precisa mais da bandidagem armada para garantir que ela pode viajar nas férias e que ninguém vai invadir o imóvelzinho dela. Porque milícias, hoje quem garante são as milícias, é o crime organizado. É um problema seríssimo na cidade. E esse debate eu queria ver trazerem agora na campanha. Esse tipo de coisa é muito importante. Nós estamos falando de quase 2 milhões de imóveis só na capital. Exato. É muita gente. Hoje se fala muito aí em recuperação do centro. Quando se fala em Cracolândia, só se olha a região central da cidade. Na verdade, nós temos mais de 70 Cracolândias espalhadas por São Paulo. Quer dizer, hoje não é só mérito. Acontece que dá muito mais visão falar daqui. Aí fala-se em trazer, sabe, a população para morar no centro. A população não quer morar no centro. Tem o pessoal que mora, que tem o seu apartamento, que comprou a sua casinha, ou tem um terreninho a muito custo, lá no fundão da Zona Sul, do fundão da Zona Leste, e que ele hoje levanta e depois faz uma laje, porque a filha vai casar e vem com o genro, então vão morar em cima. Querem viver lá. Agora, ninguém fala em levar os serviços para lá, levar trabalho para aquele pessoal, para que aquele pessoal tenha um pouco mais de qualidade de vida. E aí, eu estou falando em incentivos,
fiscais da própria prefeitura, como isenção de IPTU, ou uma faixa menor no ISS, que aquela empresa de serviço vai pagar, alguma coisa nesse sentido. E não, hoje se discute muito isso daqui. E isso é perigoso, porque nós estamos discutindo, esquecendo que lá existe vida. Lá não existe somente voto, lá existe vida. Exato, exato. Mas você pegou o ponto que para mim é crucial, Pedro. Como trazer a pessoa para o centro. Sabe por quê? Porque no centro as coisas são mais legalizadas. Exato. O que tem que fazer é justamente permitir que a empresa se instale lá. Para isso ela precisa ter uma legalidade. E vamos deixar aqui até uma dica para os candidatos a prefeito aí, que criem bairros de economia livre, aonde núcleos nos bairros, cidade de Tiradentes, Guaianazes, Grajaú, todos os cantos por aí afora, que tenha um bairro onde tudo seja mais simples do ponto de vista de regularização. Por exemplo, antena de celular, porque se não tiver comunicação, a empresa não vai. Não precisa regulação nenhuma, vai lá e instala rapidamente. E regularizar os imóveis, para que possa ter uma empresa de telemarketing, por exemplo, do lado da onde a pessoa mora. Porque a empresa de telemarketing contrata um monte de gente e vai desafogar o trânsito ainda. Tá certo. A Valquíria está falando que realmente está faltando visão do futuro. Isso é bem visível mesmo. Olha, obrigado, hein, Valquíria Godoy. Valquíria Godoy. Ô, Diogo, te encontro aonde? Vamos lá, Diogo da Luz BR. Diogo da Luz BR. E espero sempre que possível aqui nessa maravilhosa... Não, mas olha, você vai ser convidado, cadeira cativa. @Diogo da Luz BR. Para o Paulo Garcês, que tem aí saudades, né? Perdão, dos grandes estadistas, @Maluf mais faz. Maluf, @mais faz. Se você me permite, rapidamente, eu quero dizer, olha, tem enorme prazer em vir aqui. Dos programas de rádio e televisão que eu participo por aí, nenhum, não é média não, nenhum me dá tanto prazer quanto esse aqui, porque é aquele que a gente tem mais liberdade para falar as coisas que a gente acredita de verdade. Muito obrigado. Célio? Quintou, né, Pedro? Pré-sexta, vambora, vamos pra luta. O programa Vivo é isso mesmo, e me engasguei. E vamos terminando então o Metrópole em Foco de hoje, lembrando que esse programa tem oferecimento de Sicredi, a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. E voltamos amanhã. Agora nós temos que discutir a cidade que nós queremos e temos que discutir uma cidade que nós não queremos. E fica aberto aqui, recebemos candidatos aqui à Prefeitura de São Paulo, vamos chamar assim os seus vices, e alguns outros candidatos aí que ficaram de dar a resposta. Estou aguardando já para a semana que vem e já quero trazer o Diogo aqui para compor a bancada aqui juntamente conosco e a Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, que fez um trabalho incrível, que está sempre aqui conosco em todos esses debates, e toda essa sabatina. Fazer uma sabatina que realmente vamos elucidar o eleitor. Ele vota em quem ele achar melhor. Sem dúvida. Valeu? Conte comigo, com certeza tenho um enorme prazer em vir aqui. Obrigado. Célio, vamos? Bora. Tá bom, não sextou, hein? Então voltamos amanhã, ok? Bom, só para lembrar, hein? Quem perdeu esse bate-papo aqui vai poder conferir no Metrópole Foco, segunda edição, das 15 às 18 horas. E isso daqui vai estar na íntegra lá, ok? Tchau, fui! Oi, aqui é Ana Castela. Posso te dar uma dica? Com a poupança programada no Sicredi, você determina o valor e quantos meses quer poupar automaticamente. Fale com o seu gerente e aproveite.